O PSG prepara uma verdadeira fortuna para tentar contratar Cole Palmer. Enquanto isso, Lucas Beraldo pode acabar sendo reforço do Manchester United para a nova temporada. E quem pode pintar novamente no Fluminense é o atacante Richarlison, atualmente no Tottenham, já de olho na Copa do Mundo do ano que vem. Já o Bayern de Munique e o Manchester City despontam como os principais interessados no goleiro Donnarumma, que está no último ano de contrato com o Paris Saint-Germain. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. O Juventude anunciou a contratação do atacante Gabriel Veron, que tem apenas 22 anos e estava emprestado ao Santos, mas pertence ao Porto, de Portugal. O jogador fica no time de Caxias do Sul até o fim dessa temporada. Já muito especulado aqui no Brasil, o zagueiro Adrielson, de 27 anos, retornou ao Al-Wazn dos Emirados Árabes Unidos, que o contratou junto ao Lyon, da França, por 2,2 milhões de euros mais uma quantia em bonificações. O Fortaleza está encaminhando a contratação do técnico Renato Paiva, que chega para o lugar de Vojvoda, como confirmou o site Globo Esporte. O português estava no Botafogo e foi demitido após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, chegando a Fortaleza com a dura missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. E o Fluminense encaminhou a venda do atacante John Arias para o Wolverhampton, após o time inglês aumentar os valores, visto que a primeira oferta havia sido recusada. Segundo o site Globo Esporte, a operação gira em torno de 22 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do jogador, sendo 17 milhões de forma fixa, e o restante cerca de 5 milhões em bonificações. O Fluminense ainda terá uma cláusula de preferência de compra caso o jogador retorne ao Brasil. Contratação fechada, agora é questão de tempo para John Arias trocar o Fluminense pelo Wolverhampton. O Fluminense até cogitou repatriar um jogador que está inclusive na Inglaterra. Trata-se de Richarlison, que já jogou no Fluminense e hoje atua no Tottenham. Richarlison vem de uma temporada difícil, com problemas físicos e lesões, tendo marcado apenas 5 gols e dado 2 assistências em 24 jogos. Segundo o Portal Gol, o tricolor cogitou sua contratação para a vaga de Arias, mas sabe que é uma missão praticamente impossível. Os Spurs só aceitam negociar o jogador de 28 anos por valores próximos a 60 milhões de euros, valor impagável para o futebol brasileiro. O único cenário possível seria um empréstimo, ainda mais pensando na chance de Richarlison brigar por uma vaga na seleção brasileira visando a Copa do Mundo no ano que vem. O Paris Saint-Germain está adotando uma estratégia para trazer o jogador que foi decisivo contra eles na final da Copa do Mundo de Clubes, o meio-atacante inglês do Chelsea, Cole Palmer. De acordo com o Portal Gol, o PSG prepara uma proposta astronômica para tirar Palmer do Chelsea. Os franceses ficaram impressionados com a atuação dele na final, onde marcou 2 gols e deu uma assistência. O PSG planeja oferecer 250 milhões de euros para tentar tirá-lo do Stamford Bridge. Mesmo assim, é uma negociação extremamente difícil, pois Palmer é visto como centro do projeto do Chelsea para os próximos anos e ainda tem contrato com o clube até 2033. Na última temporada, em mais de 50 jogos, ele marcou 18 gols e deu 14 assistências, provando que é jogador de jogo grande. O zagueiro Lucas Beraldo pediu aos seus empresários para deixar o PSG na próxima temporada. O Manchester United surge como forte interessado e deve avançar com uma proposta em breve. A ideia de Beraldo é ir para um time onde ele seja titular e tenha mais protagonismo. O PSG não descarta ouvir propostas, mas pede cerca de 30 milhões de euros, segundo o jornal francês L'Équipe. O Manchester United segue insistindo na contratação do atacante Bryan Mbeumo, do Brentford, e já fez uma terceira proposta. Segundo o jornal britânico The Athletic, os Red Devils ofertaram cerca de 70 milhões de libras, sendo 65 milhões fixos e mais 5 milhões em bonificações. O Brentford vinha dificultando a saída, mas agora os valores podem convencer o clube. Mbeumo é conhecido por sua velocidade e força física, além de marcar gols. Na última temporada pelo Brentford, foram 20 gols e 9 assistências em 42 jogos. Vamos ver se o United fecha com o atacante camaronês. O mercado está inflacionado. Mbeumo é bom jogador, mas está longe de ser primeira prateleira do futebol inglês, e o United já chega a 70 milhões de libras. Segundo o jornalista Fabrício Romano, a Roma enviou nova proposta ao Palmeiras para fechar com o meia Richard Rios, na casa de 30 milhões de euros, sendo 27 milhões fixos, e o resto em variáveis. O colombiano quer que a transferência seja concluída, já que já tem acordo verbal com a Roma em tempo de contrato e salário. O Benfica também estava interessado, mas a Roma é favorita no momento. Assim como a Arias, parece ser questão de tempo para o anúncio oficial. Segundo o jornal italiano Tutto Mercato Web, Bayern de Munique e Manchester City são os principais interessados no goleiro Donnarumma, que está no último ano de contrato com o PSG. O futuro está em aberto. PSG e Donnarumma não avançaram na renovação, já que ele pede 12 milhões de euros anuais, valor que o PSG não pretende pagar. O PSG gostaria de algo em torno de 8 milhões mais 3 ou 4 milhões em bonificações. Por causa dessa discordância, a saída pode acontecer já nesta janela, sendo talvez a última chance do PSG ganhar algo com a venda. Caso contrário, Donnarumma poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube em janeiro e sair de graça na próxima temporada. O Manchester City é favorito no momento, podendo substituir Ederson, que vem sendo contestado na Inglaterra e é visto como negociável, com o Galatasaray da Turquia interessado. Outro interessado seria o Chelsea, segundo o jornal francês L'Équipe, mas até agora nenhuma proposta foi feita. O atacante Thibaut Paixão já deu sinal verde para o Olympique de Marseille, da França, avançar e fechar sua contratação. O time francês agora negocia os valores com o Feyenoord.
da Holanda, onde o jogador se destacou na última temporada. Segundo Felipe Silva, do site Sport, o time francês aumentou a oferta em relação à primeira apresentada. Paixão chega para substituir Luiz Henrique, vendido à Inter de Milão. O Sunderland entrou na disputa pelo meia Granit Xhaka do Bayer Leverkusen, que já é alvo do Milan e do Neom SC, recém-promovido à primeira divisão da Arábia Saudita. Com o Neom SC, o suíço já tem acordo verbal contratual, faltando acerto com o Leverkusen, que pede cerca de 15 milhões de euros, segundo o jornalista turco Rincon Conor. O Corinthians trabalha para repatriar 2 jogadores conhecidos da torcida, revelou Samir Carvalho, ponta Gustavo Mantuan, de 24 anos atualmente no Zenit, da Rússia, e o meia Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A ideia é contratar os dois inicialmente por empréstimo. O Napoli anunciou a contratação do atacante Noah Lang, que assinou por 5 temporadas, vindo do PSV, da Holanda. O holandês de 26 anos custou 25 milhões de euros. O Flamengo está disposto a fazer de tudo para contratar Tete Castellanos. O clube acredita que o jogador da Lazio tem as características ideais que Filipe Luís deseja em um centroavante. O diretor de futebol José Boto teve reunião por chamada de vídeo com o argentino de 26 anos, que está animado com a possibilidade de jogar pelo Flamengo. Apesar da dificuldade de liberação da Lazio, o staff de Castellanos tentará um acordo com o clube italiano. Informação do jornalista Vene Casagrande. O Dinamo Moscou aceitou a proposta do Flamengo de 12 milhões de euros por Carrascal. Os advogados preparam a documentação para que o meio colombiano assine contrato de 4 anos com o rubro-negro. O Dinamo vinha dificultando a saída, mas as partes chegaram a um acordo. Pesou a vontade do jogador, que já tinha um acerto encaminhado com o Flamengo. Neste fim de semana, o jogador já é esperado no Rio para se apresentar ao clube e deve ser anunciado oficialmente, segundo César Luiz Melo e o site Globo Esporte. Segundo o jornalista italiano Rudi Galletti, a Juventus está próxima de um acordo com o Manchester United pelo atacante Jadon Sancho. O time de Turim já teria acerto de 4 temporadas com o inglês, faltando apenas acordo nos valores. A expectativa é de negócio entre 17 e 18 milhões de euros. Os valores não são altos, mas o jogador está em baixa fora dos planos, e a ideia do United é negociá-lo em definitivo, já que tem alto salário. O RB Leipzig negocia a contratação do volante Marlon Gomes, ex-Vasco e atualmente no Shakhtar Donetsk, que inclusive no início do ano foi alvo do Botafogo. Segundo Fabrício Romano, a primeira oferta alemã foi recusada. Os valores e moldes da negociação não foram revelados, mas o clube da Bundesliga prepara nova proposta maior. Livre no mercado após deixar o Al-Qasaya. Da Arábia Saudita, o atacante Aubameyang pode voltar à Europa, onde já passou por Barcelona e Arsenal, entre outros. O destino pode ser o Olympique de Marseille, segundo o jornal francês L'Équipe. As negociações giram em torno de contrato de 2 temporadas. Romarinho, ex-Corinthians, é o novo reforço do Vitória. O atacante de 34 anos já está em Salvador realizando exames médicos para assinar contrato, segundo o jornalista Vene Casagrande. O PSV enviou representantes à Arena Castelão para o jogo entre Ceará e Corinthians e prepara a proposta pelo volante Breno Bidon. A oferta oficial deve chegar nos próximos dias à diretoria do Timão, segundo o jornalista Luiz Fabiani. E assim encerramos as novidades de hoje no Mercado da Bola. Se curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite e um grande abraço.